Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos fazer agora as polias do nosso Centrifugal Fan. Eu tenho aqui o conjunto total pronto. Eu tenho aqui a polia detalhada, a peça. Eu tenho aqui a polia menor. Tenho os desenhos detalhados das polias. Tem o desenho aqui em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este desenho em PDF você baixa na descrição do canal. É só você vir aqui no vídeo que você está assistindo, clicar aqui em mostrar mais e você tem aqui o arquivo em PDF para baixar. Vamos voltar para o Inventor e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor, estou na nossa pasta de trabalho, vou clicar aqui em New, vou selecionar aqui Metric, vou selecionar Standard mm PT e vou clicar em Criar. Estou na tela de desenho, vamos ver no PDF, eu vou começar aqui fazendo esta polia, diâmetro 180, a polia menor, vamos voltar para o Inventor. A primeira coisa eu vou clicar em Save e vou entrar com o nome. Então aqui é Pulley, diâmetro 180. Vou clicar em Salvar. Vamos ver no PDF novamente. Eu vou começar aqui fazendo o perfil aqui da polia, ó. Então vou fazer este perfil inicial aqui, o externo, para depois fazer os canais. Então primeiramente vou fazer uma linha de centro, vamos voltar no Inventor. Então vou clicar aqui Start 2D Sketch, vou clicar em Home para ajustar a vista e vou clicar aqui neste plano, ó, XZ. Eu vou clicar aqui em Line, vou clicar aqui na origem e vou desenhar uma linha aqui horizontal. Vou dar um clique, vou apertar ESC, vou clicar em Dimensão, vou clicar nesta linha e clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então eu vou entrar com esta medida aqui na linha, ó, de 80, que vai ser a minha linha de centro. Vamos voltar para o Inventor. Então vou entrar aqui com 80, Enter. Vou clicar aqui no cubo para ajustar a tela. Vou clicar nesta dimensão aqui, vamos sair de dimensão com ESC. Vou clicar na dimensão e levar aqui para cima. Vou clicar nesta linha e vou clicar aqui para mudar para Centerline. Vou clicar no vazio para tirar seleção. Vou puxar aqui, apertar o botão do meio do mouse e ajustar a tela. Vou clicar em linha e vou desenhar o perfil interno da polia. Eu vou clicar aqui, vou vir aqui para a direita, alinhar aqui com a extremidade, ó. Aparece a linha tracejada, pontilhada. Vou dar um clique e vou continuar fazendo o meu perfil. Vou subir, está vertical, vou dar um clique. Vou vir para a esquerda, dar outro clique, está horizontal. Vou subir aqui e fazer outra linha, está vertical, vou clicar. Vamos aproximar aqui a vista um pouco, ó. Aumentar o zoom com o rolete do meio do mouse. Então vou clicar aqui, ó, fugindo do meio da linha aqui, ó. Clicar aqui mais ou menos, tá bom? Vou subir, dar outro clique, está vertical. Vou vir para a esquerda, vou dar um clique. Vou descer, alinhar com este endpoint aqui, ó. Vou dar um clique. Vou vir para a direita, dar outro clique, descer aqui, alinhar com esse endpoint, dar um clique, vir aqui para a esquerda, alinhar aqui com essa extremidade e dar um clique. E fechar o meu desenho aqui no início. Vou apertar ESC para sair de linha. Então está feito o meu perfil inicial. Vou continuar aqui, vou clicar aqui em vertical. Vou clicar nessa extremidade e vou clicar nessa extremidade. Então esta linha está alinhada aqui verticalmente, ó, está restrita. Do mesmo modo aqui, ó, vou clicar neste endpoint, vou clicar neste endpoint. Então está restrito, ó, mudou de cor, ficou azul escuro. Vou continuar aqui, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então aqui é 34, ó, e do outro lado também. Vamos voltar para o Inventor. Então vou entrar aqui com 34, Enter. Vou clicar aqui nessa extremidade, clicar nesta linha. Clicar aqui dentro. Aqui é 34 também, Enter.
Vou clicar aqui nesta linha e vou clicar nesta linha e clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então aqui é 15, ó. A dimensão está aqui, é 15 de cada lado. Vamos voltar. Então vou digitar 15, Enter. Do mesmo modo aqui, ó, vou clicar nesta linha, clicar aqui dentro, entrar com 15, Enter. Vou clicar aqui nesta linha e clicar aqui em cima. Então aqui, ó, vou aceitar aqui o que ele está pedindo, já está dimensionado. Eu vou afastar um pouco, ó. Ele coloca entre parênteses, que ele chama aqui, ó, de dimensão driving, ó, Drive Dimension. Então aqui já está fechada a cota, eu não preciso dessa cota aqui. Então vou apertar ESC ser dimensão, vou clicar aqui e vou apagar esta cota. Vou continuar dimensionando, vou mostrar aqui a linha de centro, vou clicar em dimensão novamente, vamos ajustar aqui, vou clicar no cubo, ajustou a tela. Então vou clicar em dimensão, vou clicar na linha de centro e vou clicar nesta linha. Então ele dá para mim o diâmetro, ó, quando eu clico na linha de centro. Vou clicar aqui do lado, vamos ver essa dimensão. Então o diâmetro aqui do furo é 38, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 38, Enter. Vou continuar dimensionando, vou clicar nesta linha e clicar na linha de centro e clicar aqui do lado. Vamos confirmar no PDF. Então o cubo é 75 e o próximo aqui é 130. Vamos voltar. Então o cubo aqui é 75, Enter. Eu vou clicar nesta linha e clicar na linha de centro e clicar aqui do lado. Aqui é 130, Enter. Vou clicar nesta linha e vou clicar na linha de centro e vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então essa dimensão externa é 180, vamos voltar. Então aqui é 180, Enter. Vou apertar ESC. Essa dimensão aqui precisa alinhar, ó, então vou clicar aqui nesta linha. Estou sem comando nenhum, ó, vou clicar na linha e vou puxar para baixo. Vamos de novo aqui, ó. Eu vou clicar aqui na dimensão, ó, que eu consigo pegar e vou puxar para baixo a dimensão. Eu vou clicar na linha agora, ó, que eu consigo pegar e vou puxar, ó. Então agora arrumei a linha. Vamos afastar aqui. Então aqui eu vou clicar aqui em horizontal. Estou sem seleção nenhuma, vou clicar na tela, vou clicar em horizontal, vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar neste endpoint. Então ele assumiu aqui a mesma dimensão de 130, ó, está alinhado. Agora está correto o meu desenho. Está tudo feito aqui, tudo correto. Então a polia aqui, o desenho, tem dimensões a mais aqui para auxiliar, ó, para a construção. Então eu posso fazer desta maneira, posso fazer de outra maneira também, contar as outras medidas. Você escolhe a maneira que você achar melhor. Vamos voltar para o inventor. Então está feito o meu perfil, ó. Está terminado. Eu só vou clicar aqui na dimensão, vou clicar no vazio que tirar o horizontal. Eu vou clicar na dimensão e arrumar um pouco melhor aqui, ó. Então está desta maneira o perfil da polia. Vou clicar aqui Finish Sketch. Vou clicar aqui no vazio, clicar em Home. Vou clicar em Revolve. Então ele já pega o perfil, já estava selecionado, não preciso selecionar nada, está full, vou dar OK. Então está feito o corpo da polia, eu vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o canal da polia, ó. Então tem o detalhe C aqui, vamos ver aqui embaixo, ó. Então está aqui o meu canal, ó, o centro do canal e as dimensões. Vamos voltar para o inventor. Então eu vou clicar aqui Start 2D Sketch, eu vou clicar em Origem para expandir e vou selecionar aqui o plano que eu quero. Então no caso o XZ, ó. Vou dar um clique. Ele ajusta o plano na tela para mim, eu vou clicar aqui com o botão direito na tela e vou selecionar aqui Slice Graphics. Então ele faz um corte no plano, ó. Vamos girar aqui em Home, ó. Então ele cortou no plano para fazer o desenho, ó. Vou clicar no vazio e vou clicar aqui nesta face do cubo para voltar no Sketch. Eu vou aproximar aqui em cima e vou desenhar o meu perfil aqui. Vou clicar em Line, vou passar o mouse aqui, ele pega a linha aqui, ó, ele destaca, ó. Então vou clicar aqui e fazer o perfil em V, ó. Vou clicar aqui, vir para a direita, dar outro clique, voltar na linha aqui, dar um clique. Ele encerra o comando Line, vou clicar aqui novamente para continuar e vou fechar aqui no início, ó.
Vou apertar ESC para sair de linha. Eu vou clicar em dimensão. Vamos ver no PDF. Então eu tenho aqui o final do canal aqui, o parte maior 17 e a profundidade 17. Vamos voltar. Então vou clicar aqui no endpoint e vou clicar neste endpoint e clicar aqui em cima. Então aqui é 17, Enter. Vou clicar aqui nesta linha e vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Aqui também é 17, Enter. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui em vertical. Vou procurar o meio desta linha, ó, aparece o ícone verde, vou clicar e vou clicar no meio desta linha. Ó. Então está alinhado aqui os dois segmentos, ó. Está vertical, está no meio. Vou clicar em dimensão, eu vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. E clicar aqui em cima e colocar o ângulo. Vamos ver no PDF. Então o ângulo aqui é 38, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 38, Enter. Então está feito o canal, o perfil, ó. Só falta centralizar. Vamos ver no PDF. Então o centro aqui é 11,5, ó, no meio da linha. Vamos voltar. Então vou clicar aqui nesta aresta e vou clicar no meio da linha. E clicar aqui em cima. Aqui é 11,5, Enter. Então está feito o canal, ó, o sketch. Eu vou fazer só um, depois eu faço o array. Então vou terminar meu sketch. Vou clicar aqui em Revolve. Vou selecionar o sketch, o profile. Então vou vir aqui no desenho, dar um clique aqui, ó, pegar o perfil. E vou selecionar o eixo. O eixo eu vou vir aqui na origem e pegar o eixo que eu quero aqui, ó. Então volto para a tela, vou dar um clique na tela e vou passar novamente no eixo, ó. Vou clicar em Axis, que ele está em Profile, agora sim. Então ele mostra o eixo para mim, ó. Então vou selecionar o eixo X. Vou mudar aqui para cortar, cut. Então agora está feito o canal. Vamos virar aqui no cubo. Então está desta maneira. Ó. Vou confirmar o comando e está feito o canal em V. Vou clicar em Home e vou salvar o meu desenho. Eu vou fazer aqui o retangular pattern deste canal. Então vou clicar em retangular pattern. Vou selecionar aqui o feature, que é a revolução. Vou dar um clique. E vou selecionar aqui a primeira direção, ó. Então a primeira direção eu vou vir no eixo da mesma maneira, ó. Vou selecionar o eixo X, ó. Então está apontando para este lado. Vamos vir aqui no PDF a dimensão, então é 19, ó. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 19 e vou clicar aqui no 2 para mostrar, ó. Então está desta maneira, ó. Vou clicar aqui em OK. Então está feito os dois canais, ó, da polia. Está desta maneira a minha polia. Vou clicar em Home e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o rasgo de chaveta, detalhe B. Vamos vir aqui para o lado, ó. Então o detalhe B está aqui. Eu vou desenhar aqui um retângulo para fazer o rasgo de chaveta. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Ele ajustou a face para mim. Eu vou clicar aqui em retângulo. Vou clicar aqui e desenhar um retângulo e clicar aqui em cima. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui em alinhamento horizontal. Como é que eu sei que é horizontal? Porque o eixo X está aqui, ó. Se eu pegar o vertical, veja o que vai acontecer, ó. Eu vou clicar no meio da linha e vou clicar aqui na origem, ó. Então ele vai alinhar o desenho para mim. Eu não quero isso aí, ó. Então vou dar um desfazer aqui. Vou clicar em horizontal. Vou clicar no meio da linha e vou clicar na origem. Então está centralizado, é isso que eu quero. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Então a dimensão é 10 e a dimensão aqui do centro é 22,3. Vamos voltar. Então aqui é 10, Enter. Eu vou clicar nesta linha e vou clicar na origem e clicar aqui do lado. Aqui é 22,3, Enter. Eu vou clicar nesta linha e clicar do lado. Aqui 10 está bom também, ó. Está passando o furo, podia ser menor também, mas vou deixar desta maneira. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar aqui em Extrude. Ele pegou o sketch para mim. Eu vou mudar aqui para cortar. Então ele já foi para o lado correto. A distância aqui eu vou colocar aqui to Next. Então foi até outro lado, eu vou girar aqui no cubo. Então está passante, ó.
Vou dar OK. Está feito o raso chaveta. Eu vou clicar em Home e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o furo roscado M10. São 2 furos a 90 graus. O centro está aqui, ó, 15 milímetros. Vamos voltar para o invento. Então eu vou clicar aqui Start 2D Sketch. Eu vou selecionar o plano do Sketch, ó. Então o plano XZ, vou dar um clique. Ele ajustou a minha vista. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em Slice Graphics. Então ele fez o meio corte. Eu vou clicar no vazio e vou clicar em Home. Então está um corte no plano que eu selecionei. Vou clicar aqui no cubo, vou aproximar, vou clicar em Point para fazer o centro do furo e vou dar um clique no eixo. Vou apertar ESC, vou clicar em Dimensão, vou clicar nesta face e clicar no centro que eu coloquei, no ponto. Vou clicar aqui em cima, digitar aqui 15, Enter. Então está feito o centro. Eu vou sair de dimensão, apertar ESC, vou clicar em horizontal, restrição, vou clicar no ponto e vou clicar na origem. Então mudou de cor, vou apertar ESC, sair aqui da horizontal. Então está restrito, se eu clicar ele não mexe. Ó. Está posicionado o meu centro. Vou terminar o sketch, vou clicar aqui em Role. Então ele pegou o sketch, ó, está selecionado. Está aqui, ó, um centro pelo sketch. Está selecionado aqui para furo roscado. Está selecionado assimétrico. Está selecionado aqui, vou colocar aqui M10. Então está M10 por 1,5. Vou selecionar aqui por 1. A distância aqui, eu vou entrar aqui como distância. E vou entrar com uma distância maior que o cubo aqui, ó. Então o cubo, o total do cubo é 75, metade é... Vamos colocar 40 para passar. E a rosca aqui vai ser Full Depth, ó, está selecionado. Então está passando o meu furo aqui que eu preciso. Ó. Está desta maneira. Vou dar OK. Então está feito a rosca. Vamos ver no PDF. Então tenho aqui um chanfro de 1. Ó. Vamos voltar para o invento. Então vou clicar aqui em chanfer. Vou mudar aqui para 1. E vou selecionar o furo aqui, aresta. Colocar o chanfro e dar OK. Vou continuar aqui, vou fazer o pattern. Então vou selecionar aqui circular pattern. Vou selecionar o feature, então vou selecionar o furo e o chanfro. E vou clicar aqui para selecionar o eixo de rotação. E vou selecionar no eixo que eu quero aqui, ó. Então no caso aqui é o X, ó. A quantidade aqui vai ser 2 e o ângulo aqui vai ser 90 graus. Vou clicar aqui no 2 para aceitar. Vou girar aqui, apertar Shift e o botão do meio, então está aqui embaixo colocando outro furo, ó. Contrário ao raso de chaveta. Vou dar OK. Vou clicar em Home. Vamos ver no PDF. Vou fazer este raio aqui de 2, ó, o interno. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Infinity. Está 2. Eu vou só selecionar as arestas, ó. Então esta aresta, esta outra. Vou clicar no cubo girar e vou selecionar esta aresta aqui. E vou dar OK no Fillet. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Então aqui está feita a polia de diâmetro de 180. A partir desta polia de diâmetro de 180, vamos ver no PDF, eu vou fazer esta polia de diâmetro 350. A única coisa que muda são os diâmetros maiores aqui, ó. O canal em V, o centro aqui é tudo igual, ó. Continua tudo igual. O furo roscado e o furo de alívio. Então vamos voltar aqui para o invento. Eu vou clicar em File, vou clicar aqui em Save As e vou entrar com mudar o texto aqui, colocar 350 aqui, ó. E vou dar Save. Então aqui mudou aqui para 350, ó. Está aqui. Vou clicar em Home. Para editar aqui o meu desenho, ó, eu vou clicar neste End of Part, ó, e vou levar aonde eu quero editar. Então, no caso aqui é o início. Ó. Então, ele esconde todo esse histórico aqui da árvore. Ó. Só ficou no perfil inicial. Eu vou clicar aqui em Expandir. Vou clicar aqui no Sketch com o botão direito. E vou clicar aqui em Edit Sketch. Então, ele ajusta na tela para mim. Eu só vou mudar esses diâmetros aqui. Então, vou clicar aqui e puxar um pouco mais para cá. Ó. Então, esse diâmetro externo, vamos ver no PDF.
O diâmetro aqui é 350 e o diâmetro aqui embaixo é 290. Ó. Vamos voltar. Então aqui vai ser 2 cliques, 350, Enter. Vamos aqui aproximar um pouco. Eu vou clicar aqui no 130, puxar um pouco, clicar 2 vezes. Aqui vai ser 290, Enter. Então está arrumado o corpo, ó. Só vamos puxar essa cota para cá. Então está editado aqui o corpo, o perfil. O restante permanece a mesma coisa. Vou clicar em Finish Sketch. Ele vai ajustar o corpo da polia. Vou clicar no vazio, clicar em Home. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Este furo aqui agora, ó, diâmetro de 80. O centro aqui é 180, ó, então tem 90 aqui até o centro. Eu posso colocar aqui no Inventor, vamos voltar, ó. Eu posso colocar onde eu quiser aqui, é só puxar o End of Part onde eu quero. Ó. Então se eu quiser colocar o furo depois do pattern, tudo bem. Se eu quiser colocar depois aqui da extrusão, também. Então eu levo o End of Part onde eu quero e vou criar a minha próxima operação. Então eu vou deixar aqui em cima, ó, na extrusão aqui, ó, deixar desta maneira, o raso de chaveta. E vou fazer aqui o sketch. Então vou clicar Start 2D Sketch, vou clicar nesta face, vou clicar aqui em círculo, vou aproximar, eu vou clicar aqui no eixo e vou fazer o meu círculo, dar outro clique. Vou clicar em dimensão, vou clicar no centro do círculo e vou clicar na origem e clicar aqui do lado. O centro aqui é 180, então a metade é 90. Enter. Vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. O diâmetro do círculo é 80. Enter. Então está feito o sketch. Vou clicar Finish Sketch. Vou clicar aqui em Extrude. Ele selecionou o sketch. Eu vou clicar em Cut. E vou clicar aqui em To Next, que é até a próxima face. Dar OK. Então está feito o primeiro furo do alívio. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho aqui 6 furos, ó, total. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar em Circular Pattern. Vou selecionar aqui a extrusão. Vou clicar aqui para selecionar o eixo de rotação, clicar na origem e pegar o eixo aqui que eu quero. Ó. Vamos voltar para a tela, dar um clique e voltar aqui no eixo. Agora aparece. Ó. Então vou clicar no X. São 6, está 360, OK. Então está pronto o alívio. Eu vou clicar aqui no End of Part e levar até embaixo. Então está pronta a minha polia maior, ó, a partir da polia menor. Eu vou clicar em Home e vou salvar o meu desenho. Eu vou selecionar aqui no genérico, dar um clique, vou digitar A para chegar perto do material que eu quero e vou selecionar aqui este alumínio aqui, ó, 6061. Então fica desta maneira a minha polia, o acabamento. Vou clicar aqui na polia aqui com o botão direito e vou clicar em Propriedades. Vou vir aqui na aba Physical. Então o material que eu coloquei está aqui. O peso específico do material está aqui, ó, 2,7. Eu vou dar um clique aqui, Update, para atualizar aqui a massa e a área e o volume. Vou dar um clique. Então ele atualizou. Aqui está o peso da polia, 4,06 kg. Então na aba Físico, você colocou o material, pode mudar aqui se quiser, ó, dar aqui, ele mudou o peso aqui, vai mudar, ó. Então vou selecionar aqui o alumínio 6061 e vou aplicar e fechar. Vou clicar no vazio, clicar em Home. Então aqui está feito as duas polias. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esta curtida, essa inscrição é muito importante para mim. Obrigado, até o próximo.